Você lembra das fitas cassete? Existiam câmeras que filmavam em mídias que pareciam, não vou dizer pendrive por causa do tamanho, né? Uma espécie de HD externo que você só conseguia ver num aparelho compatível. Basicamente, essas mídias tinham que rebobinar, ou seja, você tinha que voltar até o primeiro minuto para poder ver de novo. Muitas famílias documentavam cenas cotidianas, assim, do casamento, aniversário, um dia na piscina. Muitas pessoas filmavam coisas que eram mais perturbadoras, assim, inexplicáveis, como vídeos de crimes, assombrações, violências, coisas que aconteciam na casa de um vizinho. Existiam muitas fitas com conteúdos mais inexplicáveis, cenas de crimes, de mortes, de violência, de assombrações, como a famosa fita do Chamado. No episódio de hoje, vamos falar sobre a saga VHS, uma série de curtas documentados nessas fitas, que vão mostrar cenas que não deixaram saudade daquela época. O primeiro filme da saga VHS foi lançado em 2012. Tecnicamente, foi o único filme que foi lançado oficialmente aqui no Brasil. A franquia foi criada por Brad Miska, um dos fundadores do site Bloody Disgusting. É um site de crítica de filmes de terror, junto de Roxane Benjamin. A ideia era simples: menos orçamento e mais criatividade. Pouco dinheiro investido, que balizando o que pode entrar ou não no filme. A franquia VHS, no fundo, é um laboratório criativo, onde os diretores podem experimentar ideias malucas com poucos recursos. E isso resulta em caos, improvisação e muitas vezes genialidade acidental. O primeiro filme da franquia foi o VHS de 2012. Ele teve um orçamento de mais de $200 mil e faturamento de 1,9 milhões de dólares. Nesse filme, nós temos uma série de curtas que vão encadeados em sequência, e geralmente tem um curta desses que vai ligar todas as histórias. Nesse primeiro filme, eu destaquei 3 curtas que eu achei mais interessantes. O primeiro deles é Amateur Night, ou Noite Amadora. O segundo é o Thursday the 17th, ou Terça-feira 17. Meu Deus, vamos lá. E o terceiro, vou usar meu inglês aqui, The Sick Thing That Happened to Emily When She Was Younger. A coisa estranha que aconteceu com Emily, quando ela era mais nova. Nesse primeiro curta, A Noite Amadora, nós temos um grupo de jovens que decidem se dar bem com as garotas. E aí eles levam elas para um quarto de motel, e aí ali começam a acontecer coisas um pouco estranhas. Uma das jovens começa a mostrar umas atitudes mais animalescas, assim. E aí no final você descobre o que ela realmente é. Eu não vou dar spoiler do que é, você vai lá e assiste. Like you. Esse curta gerou um spin-off chamado A Sereia Predadora, que já entrega um pouco do que vai acontecer nesse curta. O próximo curta é o Terça-feira 17, que é a terça-feira que sucede a sexta-feira 13. Nele, nós vemos um grupo de jovens que vão nadar num lago. E quando um ser misterioso que causa interferência nos vídeos, ele começa a desligar os personagens. O curta faz essa homenagem à sexta-feira 13, tem um assassino que a gente não sabe quem é, que começa a perseguir jovens despreparados. Eu gostei muito desse curta por causa de como o vilão ele é interpretado causando esse espécie de glitch, né, de interferência nos vídeos. Mas o problema é a atuação dos personagens, que pode se tornar o curta um pouquinho chato de assistir. O próximo curta é Uma Coisa Estranha que Aconteceu com Emily. Nele nós vemos uma conversa entre web namorados, onde ela relata que coisas estranhas estão acontecendo com ela. Ela percebe manchas na pele, feridas, dores no corpo, e vai relatando para esse namorado, que eu acho que ele se diz médico, praticante da enfermagem, alguma coisa assim. Então ele vai passando dicas para ela de como lidar com aquela situação, porque eles estão longe, né, um do outro. Esse filme inaugura uma espécie de antologia do terror. Então ele vai mostrar várias espécies de curtas, diferentes diretores com diferentes abordagens. Você vê vários filmes num filme só, o que torna interessante, porque alguns filmes vão cair no seu gosto, você vai gostar mais, outros nem tanto, mas o filme que passa, ele consegue te entreter durante toda a sua duração. Eu particularmente gostei desse primeiro filme. Ele não é o melhor, na minha opinião, mas ele tem bastante momentos assim interessantes, assim, pra você assistir e comentar com outras pessoas, assim, né? O curta que eu mais gostei desse filme vai ser o primeiro, né, o Amateur Night. Eu achei que ele deu uma atmosfera. Ele demora um pouco para começar a acontecer coisas assim, mas ele vai construindo bem os personagens. Eles estão meio galera meio galhofa, não sei o que, mas aí depois, quando começa a acontecer coisas, dali para pior. O segundo VHS surgiu em 2013, no ano seguinte, com um orçamento de 350 mil e uma arrecadação de 800 mil.
Dessa vez o filme teve um orçamento de 100 mil dólares a mais, mas a arrecadação não foi tão boa assim nos cinemas. Mas alguns fãs da franquia consideram esse o melhor. Nesse segundo filme eu trouxe 3 curtas que eu assim gostei mais. O primeiro filme, A Ride in the Park, que é um passeio no parque, ele foi dirigido pelo Eduardo Sanchez, que é o co-diretor de A Bruxa de Blair, e Greg Hale, que é o coprodutor da Bruxa de Blair também. E ele conta a história de um ciclista, que ele tá com aquelas câmeras, né, no capacete, e ele é mordido por um zumbi. Então nós vemos esse filme a partir da perspectiva do próprio zumbi atacando outras pessoas. Isso torna esse ponto de vista mais interessante. O segundo é o chamado Safe Haven, ou Paraíso, ou Porto Seguro. Ele foi dirigido pelo Timo, e esse sobrenome aqui que eu não vou saber ler, e o Gareth Evans. Esse curta narra a história de um grupo de cinegrafistas que vão entrevistar uma espécie de culto ou seita tailandês que vive isolado. Esse é o meu curta favorito. Eu acho que eu gosto dele, que ele começa já estranho, já mostrando que aquele espaço, aquele culto não é bacana, e dali pra frente cada vez piora mais, assim, você consegue sintonizar com os personagens e com o que tá acontecendo ali de ruim, e o final é muito bom. E o terceiro destaque desse filme é o Slumber Party Alien Abduction, ou A Festa do Pijama de Abdução Alienígena. Ele foi dirigido pelo Jason Isenier, e esse curta mostra um ponto de vista diferente também, porque ele tem uma câmera de ação na coleira de um cachorro, então a gente vai ver o filme a partir da perspectiva desse cachorro. Esse curta inspirou o longa-metragem Kids vs Alien, de 2022, do mesmo diretor, que aparentemente não performou muito bem nos cinemas. Agora a gente chega no terceiro filme da franquia, o VHS Viral, de 2014, e ele foi considerado o pior da franquia, e praticamente encerrou aquela trilogia de filmes. Todos os cineastas convidados eram estreantes naquela franquia. O VHS Viral traz 5 novas histórias, porém, uma delas foi excluída do filme final. O curta Gorgeous Vortex acabou ficando de fora desse filme porque ele não conversava muito bem com os outros segmentos da franquia. Mas você pode encontrar ele na faixa no YouTube. Eu trouxe destaque de 3 segmentos desse filme, e é um destaque talvez negativo, que todos são ruins. O primeiro deles se chama Dante the Great, ou Dante o Magnífico, e ele é o que menos dialoga com o terror, porque ele não tem nada de terror nesse curto. Ele começa como um mockumentary, ou um documentário falso, e aí aos poucos ele vai se tornando um filme comum. Nem found footage ele é mais. E não tem terror além do próprio roteiro. O terror acaba sendo assistir o filme. O próximo segmento é Parallel Monsters, ou Monstros Paralelos. O inventor cria um portal para uma realidade paralela, e aí ele se depara com uma versão invertida dele mesmo. Esse segmento começa interessante, porque você começa a ver que tem uma realidade paralela que ela não respeita todas as regras do nosso mundo, mas ele vai para um lado tão assustador de efeitos práticos bem esquisitos e duvidosos, que você fica assim, o que eu estou vendo aqui, né? O último segmento que eu quero destacar desse filme é o próprio curta que vai encadear, né? Vai fazer aquele molho. Fiquei com o molho na cabeça. É o molho, é a argamassa que junta todos os outros filmes num filme só. Então ele chama Vicious Circles, que vai criticar essa nossa mania de querer ser viral a todo custo, né? De aparecer pra câmera. E ele vai aparecendo ao longo de vários curtas. E no final, ele tem o encerramento do filme com o encerramento desse curta, né? Acho que o que estraga desse filme é que ele vai sendo cortado ao longo de todos os outros curtos que não são tão bons. E aí você perde aquele fio da meada e no final ele acaba sendo só mais um filme, né? Ele não se sobressai de sendo um curta interessante, né? Ele acaba morrendo ali um pouco ali no meio do caminho. A franquia VHS parecia ter acabado no terceiro filme, lá em 2014. Porém, teve uma virada de chave que fez a gente ter mais 5 filmes do VHS. E isso eu só vou contar, se você pedir, deixar um like e um comentário aqui embaixo. A franquia VHS não traz só filmes americanos. Na verdade, existem muitos produtores e direções estrangeiras. Se você gosta de sair do óbvio do cinema hollywoodiano, a Nath fez um vídeo de 5 filmes estrangeiros, mas se você quiser algo mais direcionado, você pode ver uma lista de 5 filmes asiáticos que você provavelmente nunca viu.